Olá, queridos irmãos, graças a Deus, reunidos para mais um encontro do estudo das cartas de Paulo, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Me desculpem. Boa tarde a todos, boa tarde, Beth. Estamos aqui já postando o texto, onde nós hoje vamos dar continuidade ao estudo de Romanos. Nos últimos encontros, nós analisamos Romanos 1, 2, 3, 4 e 5. Na verdade, foi um aquecimento, onde nós começamos a entrar no pensamento de Paulo, começamos a entender os objetivos dele, e hoje nós vamos avançar um pouco mais no raciocínio que Paulo desenvolveu de maneira muito inteligente para os problemas da época. Não é que seja marcado no tempo esse texto, mas, de fato, ele está muito caracterizado pelas situações que Paulo enfrentava. Vamos pensar com a cabeça de Paulo. Ele tinha dois grandes problemas. Ele era o apóstolo dos gentios, ele tomou como missão apresentar o evangelho de Jesus para os gentios, para os não-judeus. E, ao mesmo tempo, ele tinha que se defender do fogo amigo dos judeus ortodoxos, que vinham com desconfiança aqueles emissários do caminho. A começar que o mestre do cristianismo nascente tinha sido sacrificado na cruz como um falso Messias. Então, qualquer um que falasse em nome dele na época ia encontrar muitos problemas e muita oposição. Isso aconteceu com todos os discípulos e com Paulo também. E Paulo ainda teve que enfrentar a oposição interna entre os próprios apóstolos. Haviam correntes de pensamento diferentes. Então, de um lado, ele tinha um povo extremamente condicionado à lei mosaica. Dentro do povo judeu, os hebreus, haviam correntes, sim, mas, no geral, o sentimento religioso era muito forte. E a ortodoxia, idem. Então, tentar trazer uma mensagem nova de um falso Messias era algo escandaloso. Ele tinha que romper com muito preconceito. Ele tinha que refazer a cabeça das pessoas da época, para que elas aceitassem Jesus e que aceitassem uma mensagem que, embora não fosse em oposição à lei antiga, também não era assim tão convergente, não. E, do outro lado, ele tinha que levar essa mensagem para os gentios, que, embora desprovidos desse preconceito, tinham culturas diversas, e também tinham dificuldades em se enquadrarem nos resquícios da cultura judaica no cristianismo nascente. Por exemplo, caso típico, o problema da circuncisão. De início, queriam que os cristãos que estavam iniciando a divulgação do evangelho seguissem os mesmos preceitos dos judeus tradicionais e tinham que ser circuncisados. E para os gentios, aquilo não fazia sentido. Então, foi um mundo muito difícil, foi um momento muito difícil. Paulo teve que rebolar para conseguir lidar com esses dois extremos. Vamos começar para retomar a linha de pensamento dele, vendo aqui alguns trechos importantes dos últimos capítulos 3, 4 e 5. Em 3, Paulo dizia:
Todos se desviaram. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, pois todos pecaram. Ele começou colocando todo mundo como pecador. Nivelou, gentio, porque os pecadores, em princípio, seriam os gentios, já que os gentios não seguiam a lei, então eram pecadores. Mas ele replicou os que seguiam a lei também. Porque não bastava seguir a lei. Todos pecaram, então nivelou todo mundo. E aí ele começou a dissecar essa questão da lei. Ele vai por altos e baixos. Ora, ele leva lá para cima, ela joga lá para baixo o cumprimento da lei. E, em algum momento, nas apresentações de hoje, nós vamos entender algo mais sobre essa questão da lei que ele tanto fala em Romanos. Mas ele diz que o problema, por exemplo, de Abraão, o pai do povo hebreu, não foi cumprir a lei, porque a lei nem existia ainda. A questão de Abraão, por que Deus deu a Abraão a promessa de que ele seria, os seus descendentes seriam os herdeiros do mundo, foi pela fé. Abraão acreditava, tinha fé em Deus, a ponto de estar disposto a sacrificar seu filho primogênito, nascido em idade avançada. Então, não é que Abraão tenha sido selecionado porque ele é um cumpridor da lei, e sim pela fé dele. A lei começou a ser escrita a partir daí. E mais, a fé é que era o suficiente para reabilitar os pecadores. Não era necessário que eu tivesse passado a vida cumprindo a lei, porque se eu sou um gentio, eu não cumpri a lei, eu nem conheço a lei, mas se eu tenho fé em alguma coisa que está sendo apresentada agora, eu me habilito a ser justificado, ou melhor, eu me reabilito, eu posso pagar os meus pecados, ter eles redimidos e me considerar um justo, um santificado. Isso em função da fé em Jesus. Então, ele diminui a importância dos ortodoxos, que eram rigorosos cumprimentos da letra da lei antiga, e eleva os cristãos que tinham fé em Jesus. Então, ele faz, primeiro, nivela todo mundo como pecador, diz que não é tão importante assim seguir a lei ao pé da letra, mas que era mais importante ter fé em Jesus. Aí vai lá para trás para dizer que se Adão pecou por descumprir a vontade de Deus, um pecado em Adão condenou a todos, está trazendo aquela visão bem clássica, né, do pecado original. Por outro lado, a Jesus, ao vir fazer o seu ato de justiça, trouxe a remissão de todos os pecados, ao que a Igreja Católica segue bem esse raciocínio aqui. Então, o ato de justiça, o sacrifício de Cristo, limpou os pecados que nós herdamos de Adão. Não há novidade aqui para quem tem uma formação católica. Isso foi bem explorado pelo catolicismo. Mas ele continua em cima da lei. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Ele vai continuar dissecando isso mais à frente. À medida que o pecado aumenta, então, a graça de ser redimido é maior. Então, quanto mais pecados eu tinha, ao me redimir pela fé, a graça que eu recebo nessa redenção aumenta. Eu já vou passar para você, só fazendo resumo. Agora a Norma pode assumir por trechos, Norma. Pois não. Romanos 6, né? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Observe que é uma colocação dele. Então, se quanto mais pecador era, maior foi a graça recebida, é melhor continuar pecando para que a graça vá aumentando? Não tem nem graça pensar nisso, né? Vamos à resposta dele, Norma. Todos nós, né, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em... Não, a resposta dele é de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, isso. Isso. Aí você quer que eu leia agora só os... Lê toda a parte em letra maior, amarelado ou não amarelado. E a gente vai pausando. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Aqui ele começa a fazer um raciocínio cruzado.
ele diz que a morte de Jesus foi o nosso batismo. E mais ainda, batismo de um novo nascimento. Aqui não está bem explorada ainda a ideia, mas a ideia que ele vai apresentar agora é o seguinte: Jesus morreu e ressuscitou. Se nós, pela fé, morremos com ele, nós, a nossa parte pecadora morre com ele, porque pela fé nós vamos aderir ao evangelho, nós nascemos novamente e seremos batizados nessa nova vida. Então ele pega a vida de Jesus até o sacrifício com a nossa vida de pecador. Jesus ressuscita e passa para uma vida eterna. Nós pecadores, nós homens carnais, que cedem ao desejo do mundo de Mamon, se aceitarmos morrer com ele, como ele morreu na cruz, e ressuscitar com ele pelo seu evangelho, nós seremos batizados para uma nova vida. Esse raciocínio ele vai desenvolver bastante. Continua, por favor. Ou vocês não sabem que todos... Não, esse a gente já leu, né? Aqui, ó. Se dessa forma... Tá. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui um resumo daquilo que eu estava explicando. Se nós morrermos junto com ele e nascermos junto com ele, nós estaremos unidos a ele. Ou o inverso, se nós nos unirmos a ele, nós teremos que morrer e nascer de novo. Morrer para o pecado e nascer para as virtudes. Por favor. 6. O nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Aqui, se você me permite, tem um comentário do Haroldo Dutra, que ele diz que o homem velho é aquele ser humano que não gravita em torno da unidade divina. Uhum. Morre em substituição a novo ser humano que nasce a partir daquele momento. E aí ele vai citar o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que diz que as grandes chagas da humanidade são o egoísmo e o orgulho, os traços da personalidade do Adão, que é o homem velho, né? O orgulho e o egoísmo nos tiram de órbita, deixamos de orbitar Deus para orbitarmos em nós mesmos. Então, são chagas que lembram doenças, né? Ao relacionarmos chagas o orgulho e o egoísmo, apuramos que há algo em comum, pois ambos deformam a verdadeira essência divina. O homem velho precisa morrer, ser crucificado, juntamente com o mestre, de forma a oportunizar a instauração da humildade e do amor ao próximo. A humildade é o antídoto do orgulho e o amor ao próximo é o antídoto do egoísmo. Eu achei isso interessante para a gente. Sim, porque é uma outra maneira de apresentar essa ideia de Paulo que a gente resume com aquela célebre frase: é preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Aqui nós estamos vendo como é que ele construiu esse raciocínio, e o Haroldo Dutra também vai nessa linha. Ele continua aqui, por exemplo, agora ele vai sintetizar mais ainda. Se morrermos com Cristo, também com ele viveremos. Né? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. É uma mensagem, para pensar, é uma mensagem muito forte, é um compromisso que você estaria assumindo assim: eu morri para o pecado, eu morri para a vida mundana, eu morri para o mundo de Mamon. Aquele homem que eu era até hoje morreu. Agora eu vou me unir ao Cristo e, em compensação, eu vou renascer, estarei vivo para Deus. Isso aí nem na iluminação, hein, Beth? Mas
O que é impactante aí é porque é muito pontual, é de repente, pimba, morri e nasci. Se fosse possível tomar uma decisão dessa e levar o pé da letra, nossa. É, é, Continue, por favor. e há uma consideração do Haroldo, nesse capítulo 6, versículo 8, que ele fala assim: se o seu homem velho perece juntamente com o seu orgulho e egoísmo, você dá testemunho de renúncia, você dá sem receber, doa e recebe em gratidão, é ferido e perdoa, ajuda e não é ajudado. Então, você desperta porque a sua estrutura psíquica antiga fenece, propiciando a germinação de um novo ser humano moldado agora pelo Cristo. É difícil, né, Vidal? O Haroldo aí está pegando pesado, mas ele pode pegar mais pesado ainda. Os valores mudam. O que é o valor nosso? O que me importa na vida? Na vida me importa. Na vida me importa. Eu estou aqui com uma pequena perturbaçãozinha, mas é passageira. Na vida me importa aquilo a que eu dou valor. Aí eu dou valor a ter um carro, um bom emprego, um apartamento de luxo. Esses são os meus valores, uma boa conta no banco. Morrer para o pecado, morrer para o mundo de Mamon, é deixar de dar valor às coisas materiais, que são passageiras. E passar a dar valor às coisas espirituais. Aí vem o amor fraterno, vem a humildade, vem a fé em Deus, vem todos os ensinamentos de Jesus. É muito diferente. Gente, é muito diferente. O Vidal, diacho é que hoje quem faz isso é considerado um estranho no ninho. A gente Vidal, que não faz, eu tenho certeza que vocês já passaram por situações em que vocês foram vistos como pessoas diferentes. Porque o pouco que nós já conseguimos fazer disso, já às vezes faz com que nós sejamos olhados como estranhos. Diga, Norma. não é uma outra consideração que o homem velho, ele não morre inesperadamente, nem o novo nasce de repente. Então, ele traça uma analogia com o entardecer, né? Nós ainda estamos com um pouco das trevas da noite, mas já estamos com um pouco da claridade. Nós estamos nessa fase da transição. Exato. Que exige de nós muito esforço. E isso tendo uma transição, mas a maneira como o Paulo fala é do tipo, decisão. Porque com ele foi assim. Vamos parar para pensar? Naquele evento na estrada de Damasco, ele morreu o Paulo velho e nasceu o Paulo novo. Ele queria que a gente fizesse a mesma coisa. A gente faz uma transição de várias encarnações e ainda continua sendo difícil. É verdade. Então, vamos para o 12. Vamos para o 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. É uma linguagem um pouco diferente, porque é o que ele tinha na época. Hoje a gente falaria essas mesmas coisas, como nós estamos conversando aqui agora. Mas para ele faz essa analogia, o pecado com o corpo, a matéria. Então, o corpo é quem tem desejo, é o corpo quem peca. O espírito, não. Então, ele quer que o corpo morra para que o espírito viva, sem pecado e sem desejo. Olha o que ele imagina como ideal. Ao morrer, diga lá, Norma, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Justiça é aquela palavra que ali, justiça é do justo, é aquele que nos justifica, aquele que nos torna santo. Então, nós estamos escravos da santidade, ou da nossa aliança com Deus e com Jesus, porque nós nos libertamos da vida de pecado, da vida onde os desejos materiais são os valores a que nós seguimos. E aí ele é muito forte quando usa a palavra escravo, né? Aqui é no sentido positivo, não no sentido de escravidão, mas no sentido que a gente se compromete de tal forma com
a espiritualidade que não tem mais a opção de voltar a pecar. Isso era ele, mas ele era ele, não somos nós. Vamos ver, vamos continuar. Assim como Paulo, né, que conquistou essa graça de transformação, nós temos também Bezerra de Menezes, Emmanuel, não com a rapidez do Paulo, claro, mas Emmanuel também, né? Joana de Ângeles, né? E aí esse questionamento do Vidal. E nós, né? Nossa, Nós, a coisa é mais lenta, né, gente? bem mais lento. Bem mais lenta. Mas vamos lá, vamos imaginar que Paulo está certo e a gente está no ritmo dele. Uhum. Aí conseguimos. Diga lá, o que ele trouxe O agora? fruto que colhem Aqui. leva... Agora. Agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele continua explorando isso, aquela escravidão com a justiça divina. Esse é o nosso fruto. O fruto é a santidade. Nós nos redimimos dos pecados. Se quem continua pecando tem como salário, isso ele usa também muito. O salário do pecado é a morte. A morte do corpo físico. Porque se você só pensa na vida material, para o ateu, a morte é o fim. Acabou. Mas aqueles que se ligam aos valores espirituais, esses ganham a vida eterna, porque nós temos a plena convicção que a vida é eterna. E é um dom de Deus. Vamos para o Romanos 7 agora. Ele dá continuidade, vai direto. Tá. Vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. De novo, aquele raciocínio extremamente inteligente dele. Ele está começando a fazer conexões. Aí ele pega a lei normal e diz, ó, a lei vale enquanto você vive. E aí começa a dar exemplos. Casou, está ligado ao marido. Se o marido morrer, está desligada. Agora, se vocês morrerem para a lei, essa lei deixa de existir para vocês. E como é que se morre para a lei? Pela adesão a Cristo. Então, ele vai juntando os pontinhos para chegar à questão de que a lei começa a perder a autoridade. É isso que ele quer dizer. Volta àquela questão. Por quê? Porque foi a lei que crucificou Jesus. Então, ele não pode valorizar uma lei que crucificou Jesus. Ele tem que dizer que essa lei aqui tem, no mínimo, ângulos diferentes, ou tem limites, e aqui ele começa a limitar no tempo. Se você morrer para essa lei, você não precisa mais segui-la. Você vai seguir uma nova, que é a do Cristo. Pode continuar aqui no 5, Norma? Pois não. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos. Aqui tem um raciocínio que ele vai começar a desenvolver agora, que é, no mínimo, curioso, que é o seguinte: o pecado está associado à lei. Ele vai dizer claramente que antes de ter lei não havia pecado. Então, começou dizendo que nós éramos controlados pela carne, pela matéria, paixões pecaminosas, despertadas pela lei. Vamos mostrar isso mais à frente. Eu estou começando a dizer algo novo está começando a ser trazido agora por ele. As paixões pecaminosas foram despertadas depois que a lei foi escrita. Antes disso, não havia um pecado. E agora esse resumo bonito aqui. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Totalmente revolucionário. Na época. Imagine na época como é que a turma não deve ser revirada com
uma carta dessa. A velha forma da lei não vale mais. Eu vou morrer para ela. Eu vou ser libertado dela. E agora eu vou servir ao Espírito. Ele não fala uma nova lei. Ele não quer substituir uma lei pela outra. Ele usa a palavra fé e usa a palavra servir a Deus, ser santificado, liberto do pecado, etc. Mas, basicamente, aí quer dizer assim, aquela lei velha aí, velha forma da lei escrita, esquece isso. Isso não vale mais. Só que ele não podia dizer dessa tão claro assim, né? Então ele ia soltando nas entrelinhas, e aqui nem tanto em entrelinha, aqui de forma bem mais explícita. Agora ele vai desenvolver essa questão. E essa passagem aqui agora é muito interessante. Lê primeiro, Norma, por favor. A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Sem a lei, o pecado está morto. Vamos começar pelo final. Sem a lei, o pecado. Foi essa frase aí no final que me deu o estalo para essa nossa conversa. Sem a lei, o pecado está morto. Quem é que não peca? Segundo o Espiritismo, quem não tem livre-arbítrio. O pecado vem com o livre-arbítrio, vem com a lei, entre outros, a lei de causa e efeito, a lei natural, a lei divina como um todo. Os seres que não chegaram a conquistar, que não dominam o livre-arbítrio, não pecam. Um tigre pode matar o caçador e não pecou. A lei não matarás não se aplica ao tigre. Porque ele não se aplica, então ele pode matar o caçador. A lei é pecado? Não, a lei não é o pecado. Mas o pecado é que a lei diz o que é pecar. Então, a gente dominou o livre-arbítrio. Aí veio a lei e diz, não cobiçarás. Se não houvesse a lei dizendo não cobiçarás, eu não saberia o que é cobiça. Agora estou indo mais além. Nós vivemos num universo dual. Nós sabemos o que é claro ao conhecer o escuro e vice-versa. Nós sabemos o que é humilde ao conhecer o orgulho. Nós sabemos o que é orgulho ao conhecer a humildade. A lei que diz que nós devemos ser humildes nos faz diferenciar o ato de orgulho do ato de humildade. Então, é preciso que haja o livre-arbítrio para que nós possamos entender, receber a lei e aprender a diferenciar o pecado da virtude. Sem isso, nós estaríamos na mesma condição de um tigre na floresta, ou nós podemos fazer o que quisermos, que nós não estaremos pecando. Mas qual é a graça de não pecar se a gente ainda é um animal? Ao entrarmos no reino hominal, ao dominarmos o livre-arbítrio, o pecado apareceu. Quando é que o pecado apareceu aí no Antigo Testamento? Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e provaram o fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Quando eles começaram a diferenciar o bem do mal, eles pecaram. Por quê? Porque, como dizia aquela grande filósofa Rita Lee, que é bom, legal e imoral engorda. Então, gente, a nossa primeira reação é olhar para o nosso umbigo, o que é bom para o corpo, porque nós nos reconhecemos como corpo. Se é ilegal, imoral e se engorda, não tem importância num primeiro momento, mas aí vem as consequências. Aí vem uma outra lei. Agora vou misturar as leis de propósito. Agora vem a lei do karma. É a lei do karma que nos faz diferenciar o pecado da virtude. Porque quando a gente toma a decisão errada, bate cabeça em algum lugar
vem o sofrimento, vem as consequências, e a gente aprende de tanto quebrar a cabeça por aí, e há decisões boas e decisões ruins, decisões pecaminosas e decisões virtuosas. No curto prazo. No longo prazo, é mais difícil de enxergar. Mas é o que a evolução nos diz. No curto prazo, o bom mesmo é cobiçar a mulher do próximo e, se ele der bobeira, ficar com ela. No longo prazo, isso traz consequências. A lei de causa e efeito funciona no médio e longo prazo. E isso é evolução, isso é aprendizado. Por isso é que decidir parar de pecar, deixar morrer o homem velho para nascer o homem novo, não é possível para nós, simples seres humanos, é possível para ele. Porque a gente nem consegue diferenciar completamente ainda o que é pecado e o que é virtude. Algumas coisas hoje que nós fazemos, nós não reconhecemos como erradas. Mas à medida que nós fomos evoluindo e avançando na identificação da lei divina, nós vamos perceber que temos que dar muito que melhorar para dizer que morreu o homem velho, aquele que não olha para o umbigo, aquele que não está olhando para os seus desejos, e sim para valores maiores e imortais. Esse trecho aqui cabe perfeitamente dentro do pensamento espírita. Basta a gente completar aqui como lei do karma, lei de causa e efeito, entender o mundo como um mundo dual, a gente vai identificar o que é bom, o bem do mal, através do contraste, e o que ele está dizendo aqui é isso. Tá? Eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Por quê? Se a lei não dissesse não cobiçarás, eu não ia saber que cobiçar é pecado. É um raciocínio muito simplório ainda, porque é o que ele tinha na época. Ele não tinha o conhecimento que nós temos, mas ele quase que intuía isso. Ou talvez seja uma questão de linguagem, ou talvez tenha sido uma questão de tradução, mas aqui tem um grande ensinamento espiritualista. Isso já estava impregnado nele, porém a maneira como ele expressou foi com a linguagem da época. Mas ele já sabia dessas coisas. Por isso ele era tão veemente. Vamos continuar. Por favor. Me permita, a questão 135 do livro O Consolador vai falar de Emmanuel, né, por psicografia do Chico, vai falar assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Né? E a resposta: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Ou de outra maneira, também está no Livro dos Espíritos, o mal é a ausência do bem. Uhum. Prossigamos aí? Vamos prosseguir. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim. A lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou. Não entendo... Pois não. Aqui ele vai começar a dar as inseguranças dele depois, mas nós podemos dissecar um pouquinho melhor isso. Primeiro aqui, em princípio, né, ele está falando da lei judaica. Então, ele já acabou de dizer lá atrás, ó, que ele disse aqui, que a velha lei, essa aí não está valendo mais, mas ele não podia também ser tão explícito. Então, ele aqui dá uma sopradinha. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom. Mandamento aqui a gente já pode pensar logo nos 10 mandamentos de Moisés. Né? É santo, é bom, é justo, ok. Mas, apesar disso tudo, para que o pecado aparecesse como pecado,
ele teve que produzir uma morte em mim. E a lei se revelar de uma outra maneira, como lei espiritual. Eu não sou, mas a lei é. Eu não sou porque eu sou vendido ao pecado, mas a lei é espiritual. Ele jogou essa lei agora num nível maior. E quando jogou a lei como lei espiritual, aí você pode traduzir como lei do amor, o primeiro mandamento na visão de Jesus, pode traduzir como lei de causa e efeito, e por aí vai. E agora ele vai colocar as inseguranças dele. Não é insegurança, não, o drama dele. Observe o drama dele, que curioso. Por favor, Norma. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu não entendo. Eu queria muito ser virtuoso, mas eu não consigo deixar de cobiçar a cicraninha, eu não consigo deixar de ter invejar cicrano, às vezes me dá uma raiva de alguém, dá vontade de cortar a cabeça do cara. Eu odeio ser assim, mas eu sou assim. Esse é o drama. Vocês acham esse drama aqui muito original? A minha é muito familiar. Eu não consigo fazer o que eu queria. Eu não consigo ser aquela pessoa que eu gostaria de ser. Ele Eu ia continua. falar isso. Alguém se identifica? Acho que todos, né? Alguém puxou a carapuça aqui, exatamente, né? Mas ele explora mais isso. Olha, ele está dizendo, aí ele usou na primeira pessoa, né? Ele. Vamos, Norma, então, vou continuar aqui. Ó. Sei que de nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Essa é a nossa dicotomia. Esse é o nosso drama. Tá? Aqui ele joga como carne, o homem velho, né? a toda a nossa parte material. Aqui nós podemos chamar de a parte material, o nosso mundo de Mamon, etc. Ele chama o corpo de carne. Então, ele quer fazer o bem. Ele não quer fazer o mal, mas não consegue evitar. Porém, ele já entende o seguinte: se eu quero fazer o bem, a minha mente já está ligada nos valores divinos. A minha mente já é escrava naquele sentido de estar, de fato, abraçando os valores espirituais. Mas aqui no dia a dia, na matéria, aí não tem jeito, eu peco. A minha carne é escrava da lei do pecado. E aí, olhar para um lado, olhar para o outro, é o diabinho, né? É aquela velha figurinha, o diabinho no ombro, o anjinho do outro. Quem é que eu sigo? Eu vou ser escravo da lei de Deus ou escravo da lei do pecado? Eu sigo os desejos da carne ou sigo a minha vontade de me unir a Deus? É o drama posto por ele. E aí termina. E termina assim. Estou em 7. Vão para 8, acho que nós temos tempo ainda. Mas ele dá continuidade. Como é que ele resolve isso? Vamos ver. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aqui essa tradução não ficou muito boa, não, mas quem vive segundo o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Muito bem, então a solução dele foi simples, assassinato. Ele assassinou o homem velho. E aí disse, acabou, aquele Paulo não existe mais, o novo Saulo só quer saber dos valores do Espírito. Nada de valor. Aí ele exagerou, né? Nós sabemos, por exemplo, no livro Paulo Estevam, vê que ele, de fato, tratava muito mal o corpo dele. O corpo dele entrou em processo de decadência, ele emagreceu muito, ele tinha episódios de doença, ele ficou fraco na matéria, mas o espírito e a mente estavam cada vez mais fortes e lúcidos, porque foi a opção que ele fez. Ele não queria mais viver para o mundo material, ele se desligou completamente de qualquer valor material e saía pelo mundo afora, levando quase nada,
apenas alimentado pela vontade de espalhar o evangelho do Cristo. Ô, Vidal, Oi, diga. quem também tomou essa decisão na mesma encarnação foi Maria de Magdala, né? Aí abandonou os Pegou prazeres do pesada. mundo, não é? Meu Deus. E foi viver para o Cristo, né? Para o amor do Cristo. Tem várias versões de Magdala. Várias versões. A televisão agora apresenta várias delas. Nem todas mostram o que aconteceu com ela depois que os apóstolos se espalharam para pregar o evangelho. Ela não podia segui-los, né? Isso, Ela entrou para cuidar dos leprosos até contrair a doença e morrer isso. no leprosário. Uhum. Te largou tudo. Tudo, 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 tudo. tudo. Você tem razão. De certa forma, foi uma virada até mais forte que a de Paulo. Bom, com uma vantagem, com um fator que ajudou, né? Foi em presença de Jesus. Na presença dele, essas decisões deviam ser bem mais fáceis. Paulo tomou isso só pela fé. Isso. Magdala, conheço ela uma vez, não vou nem contar para vocês que eu não posso. Mas ela me traz, falar em Magdala me traz. Aliás, foi Magdala quem me levou a conhecer as obras de Ramatiz, porque eu estava pesquisando a vida dela e tem um capítulo inteiro em Sublime Peregrino sobre ela. Mas vamos em frente, porque isso já entra em outra seara. Emmanuel, eu falei então que Emmanuel tem várias passagens onde pega trechos do Evangelho e ele disseca e apresenta as ideias. Então tem um livro, tem uma série de livros, o Evangelho por Emmanuel, onde onde alguém se deu o trabalho de juntar tudo o que o Emmanuel escreveu, disperso na obra dele, mas com referência a algum trecho, alguma frase do Novo Testamento. E tem um que é sobre Cartas de Paulo. Desse livro sobre Cartas de Paulo, nesse Romanos 8, Emmanuel fala algumas coisas que eu achei que valeria a pena trazer, porque é uma outra maneira de explicar, de maneira muito mais elegante, muito mais bonita, do que a que nós conseguiríamos. Sobre essa história de que pela carne e pelo espírito. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, viver como a carne, é viver de conformidade com os impulsos inferiores. A estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Ou seja, as pessoas que vivem pelo mundo de Mamon, só para os prazeres materiais, os impulsos inferiores, têm uma vida vazia. E muitos sentem isso. Esse negócio do vazio é um relato comum. Normalmente, quando você chega na idade mais avançada, a pessoa olha para trás, o que eu fiz da vida, o que eu não fiz. Aí vem esse vazio existencial, que é a falta de Deus, a falta do divino em nós. Que poderá esperar do fim do corpo, senão o sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Eu chego na idade avançada, não acredito em Deus, não acredito que a vida é eterna, olho, não vejo nada aqui, aquilo passou, e a vida passa rápido, quando depois que a gente chega aos 80, quando olha para trás, parece que foi muito rápido. E aí? E agora? Para que valeu isso tudo? Normalmente, já numa situação de saúde delicada, vem essa tristeza de fim de vida, a morte. A morte no sentido que Paulo fala, que não é só a morte do corpo físico. A gente acha que acabou tudo e que não valeu nada. Já quem viveu pelo Espírito, segundo Emmanuel, quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. É um estranho no ninho. Está aqui, pousado na matéria, vivendo junto com os outros, mas segundo outros valores, seguindo as leis sublimes do espírito. E aí é um incompreendido, é um louco, é um cara que muitas vezes é até rejeitado, como Jesus o foi, como tantos outros o foram, porque não se coaduna com aqueles que vivem pela carne, que são a grande maioria, e quem vive pelo espírito é uma
minoria. Para esse, a morte aflitiva, a mais que a alvorada de um novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Esses foram os cristãos sacrificados nos circos em Roma, que iam para lá sabendo que o corpo passaria por aflições, mas que seria a transformação para um alegre despertar. Era isso que animava os cristãos que em Roma iam para o sacrifício, às vezes cantando hinos de louvor a Jesus e segurando um crucifixo. Então, a maneira bonita e elegante como Emmanuel falou sobre o que é viver pela carne e morrer pela carne, o que é viver pelo Espírito e morrer na carne para ressuscitar no Espírito. E aqui o resumozinho, né? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É uma outra maneira que ele aqui meio que plagiou Jesus, não dizer que não dá para que você tem que escolher entre o mundo mamon e o mundo de Deus. Não dá para seguir os dois. Isso era Jesus dizendo, você vai ter que optar, ou é o mundo de mamon ou é o mundo de Deus. O que o Paulo dizia? Ou você vive pela carne ou você vive pelo Espírito. Mas a essência é a mesma. Norma, por favor. Agora, o Vidal só tem 3 minutinhos, meu anjo. Ué, para mim tem 10, é mesmo? É. No meu aqui são 17h57. Então, não, são 17h50, Norminha. Então, o meu está adiantado. Então, nós estamos no finalzinho, Norma. Tá. Onde você quer que eu leia, querido? 17h49 para 17h50, mudando. Então o meu está bem adiantado aqui. Você Então, tá. De qualquer forma, vamos acelerar. Se não der, não deu. A gente faz mesmo resumo na próxima e termina com o resumo. Tá ok. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é forte, co-herdeiros com Cristo. Primeiro, co-herdeiros, nós somos irmãos, tá? Mas nós temos como co-herdeiros os mesmos direitos. Emmanuel fala sobre isso também de uma maneira muito bonita. Você quer ler, Norma, por favor? Senão eu vou querer começar a devagar. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial, não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo de felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Então, nós podemos ser co-herdeiros, mas temos que fazer por onde? Nós temos que nos habilitar a essa herança divina. O tempo é pouco, vamos em frente. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu achei linda essa frase. Essa frase me encantou. A natureza criada, a criação, o universo, está aguardando na expectativa que nós nos revelemos como filhos de Deus. E a natureza criada, de fato, aquela história por exemplo, do planeta Terra ser a mãe, tem base em algumas partes de doutrinas esotéricas profundas. Observe esse complemento aqui. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. A matéria é o útero onde nós estamos sendo gestados por Deus. A natureza criada, Deus criou a matéria como útero para que nós nos revelemos como seus filhos. Isso aqui, se a gente quiser entrar, aí sim, se a gente quiser entrar, a teosofia fala muito sobre isso. O espiritismo fala menos, tá? Mas não temos tempo. Vamos fechar. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa parece frase de
para-choque de caminhão, né? Essa, mas é uma grande verdade. Não tem mais o que falar sobre isso. Continua, por favor. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E acabou. Então, o que ele fez? Como é que ele fechou bem esse raciocínio todo? Primeiro, ele falou sobre o homem velho, o pecado, a carne, os desejos. Assim como Cristo morreu na cruz, nós também temos que matar esse homem, temos que ressuscitar para os novos valores, para os valores espirituais. E nesse fechamento aqui, ele fala sobre as maravilhas que será essa nova vida. Por quê? Porque o amor de Deus nos proporcionará isso. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Nem morte, nem vida, nem qualquer coisa na criação pode impedir, pode nos separar, pode nos afastar do amor de Deus. Isso aqui, ele está se comprometendo conosco que Deus nos ama ao ponto de que enviou Jesus, agora para terminar de maneira bem ortodoxa, para nos salvar. E acabou o nosso tempo. Fechando nossos olhos, querido Mestre Jesus, estamos terminando mais um momento de estudo da vossa passagem pela matéria, do vosso sacrifício em vestir um corpo de carne para nos trazer o Evangelho, as mensagens que estão nos norteando para alcançarmos esses valores que nos permitirão identificar o amor do Pai por nós. Identificar porque a revelia de nossa atuação, a revelia de nossa maneira de ser e viver, esse amor existe. Foi esse amor que nos criou, é esse amor que no tempo certo nos levará de volta ao Pai, ao Criador, à fonte de tudo. A esses amigos espirituais que nos assistiram, que nos inspiraram, que nos ajudaram a entender essas mensagens e tirar de palavras antigas algum conhecimento compatível com a visão atual, nós queremos agradecer e pedir permissão para encerrarmos os trabalhos, dando todos graças a Deus.